Bom, e para entender o que significa o Flamengo, o que representa o Flamengo para o futebol brasileiro, tem dois jogadores de passagem recente pelo clube, um deles colombiano, o Cuejá, o outro, o Michael, jogador brasileiro, que teve, né, uma passagem muito, acho que dá para dizer, afetuosa pelo Flamengo, né? A torcida do Flamengo abraçou o Michael, principalmente a partir do momento em que o Renato Gaúcho assumiu o comando do time e depositou muita confiança nele. Então, assim, tem dois caras. Não acredito muito naquela coisa de quem vai contar os segredos do Flamengo para o adversário. Isso é uma coisa que se valorizava muito antigamente, né? Pô, o Mansur estava vendo os jogos do Campeonato Saudita agora, gente. Pô, então... As informações estão aí para quem pesquisar, não precisa ter um Michael infiltrado lá para isso. Mas eu acho que muito mais nessa questão de saber o que o Flamengo significa, o que o Flamengo representa, né? Cara, isso é só um achismo meu, aí é muito mais achismo. Eu acho que o jogo, em termos de segurança no jogo, não de pouco se importar pelo fato de ter jogado no Flamengo, vai ser mais tranquilo pro Cuejá. Tem um cão aqui bem frenético. Há uma crise entre a população canina das redondezas aqui. Aí eu acho que o Cuejá está mais afastado dessa situação com o Flamengo. Agora, o Michael, pelas entrevistas que ele fala de um jeito do Flamengo com tanto carinho, ele tem tanto carinho mesmo, ele diz que o Flamengo ajudou ele num momento difícil. Eu acho que vai ser um jogo difícil para ele, entendeu? Encarar o Flamengo, ele vai ter que ir para cima, já disse que não vai comemorar gol, então vai ser um jogo delicado para ele, mas ele é um jogador importantíssimo pro Al Hilal. O Cuejá eu acho que vai levar tranquilo. E os dois têm essa questão, né, que tem sempre o boato que podem voltar para o futebol brasileiro, né? O Inter andou querendo o Cuejá, o Palmeiras andou querendo o Michael. O Grêmio também, né? O Grêmio também queria Michael e Cuejá. Enfim, mas estão firmes aí no Al Hilal. O Flamengo tinha toda essa expectativa aí na questão, ainda tem, né? Na questão do relacionamento, da questão sentimental com o Vinícius Júnior. Mas antes disso vai ter o Michael, né? Com esse mesmo dilema. Embora não tenha sido formado pelo Flamengo, mas a passagem foi muito intensa, né? Foi muito intensa, mas é engraçado, eu acho que o Vinícius Júnior encararia melhor isso do que o Michael. Porque o Vinícius Júnior está encarando tanta coisa atualmente, né? Que eu acho que ele vai para o jogo contra o Flamengo com a mesma fome que ele tem tido nos jogos no Campeonato Espanhol. As cartas que os torcedores rubro-negros estão enviando a ele não vão... Acho que não vão mexer com aquele coração. Mexe, mas ele... Gente, disclaimer de sempre, né? Tudo isso que a gente fala aqui se o Flamengo venceu o Al Hilal, se o Real Madrid venceu o Al Ahly, né? Nessa final, eu tenho chamado aqui de jogo da realidade, que é o de amanhã, e jogo dos sonhos, que é o de sábado. Então, cada hora a gente trata de um aqui. Mas o Vini, eu acho que ele vai conseguir isolar um pouco mais isso, entendeu? Porque ele está muito competitivo, ele está vivendo muita coisa, então acho que cada jogo para ele agora virou uma situação muito particular. Então ele é apaixonado pelo Flamengo, ele recebe as cartas, ele tem todo um envolvimento. Talvez não comemore o gol, se vier fazer gol como o Michael, mas eu acho que ele vai saber lidar melhor isso do que pelo jeito o Michael está lidando, né? Que o Michael, ele já falou, vai ser difícil, aqueles caras jogam muito, enfim, cara. Mas é curioso, né? O Michael chegou ao Flamengo num momento que parecia um momento, não sei, de crise técnica, em que parecia não haver lugar para ele, e ele meio que se transformou quase... eu não me lembro se ele... Foi o Renato que transformou. Era o Renato, mas ele era titular absoluto com o Renato? Com o Renato, a partir de um certo momento, ele foi titular absoluto. Eu não lembro se na final da Libertadores contra o Palmeiras ele foi titular. Eu acho que ele entrou no segundo tempo. Ele jogou, não final, foi, não, teve mas uma boa oportunidade, ele entrou no segundo tempo, bola que passa raspando na trave. Ele entrou no segundo tempo. Eu acho que era o Bruno Henrique. Depois ele entrou, mas com o Renato transformou ele num jogador... Se não titular absoluto, vai. Protagonista, tanto que ele ganhou essa proposta milionária para jogar no Al Hilal. Exatamente. E ele deu entrevistas marcantes também, né? Falando até de questões de saúde mental, de como ele se sentiu acolhido, né? E o Flamengo acolheu, cuidou muito dele. Ele fala muito do Marcos Braz, que ajudou, que ele deve muito ao Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Então ele está muito mais envolvido nesse momento, me parece, do que o Vini Júnior. O Vini Júnior tem outras questões que estão afligindo mais ele. O Fernando Calais, inclusive, vai participar do Redação de hoje para trazer notícias do Real Madrid e do Vinícius, que continua enfrentando e apanhando. Parece que agora meio que virou
é chato usar essa expressão, mas parece que virou moda agredir o Vinícius Júnior, dentro e fora de campo, né? Exatamente. Mas tem gente se sentindo motivada a tomar esse tipo de atitude. Ontem ele sofreu de novo racismo e apanhou muito em campo. Apanhou muito em campo. E isso, eu já escrevi sobre isso e volto a dizer. Quem vai acabar perdendo com isso é o Real Madrid e a La Liga, que uma hora ele vai desistir, entendeu? E vai para outro lugar. Vai se criando esse ambiente hostil. Que outros lugares também são racistas, ok, mas está virando uma caça já, né? Então, eu não sei se ele aguenta isso muito tempo. Ele está se desgastando muito, e eu acho que ele está certo, ele está se defendendo, né? Ele tem muita personalidade. Agora, até quando isso? Não acontece nada. Agora, com relação ao Cuéllar, você acha que ele traz alguma ameaça especial para o Flamengo? Não, o Cuéllar é o jogador de defesa. Foi muito querido durante o tempo. É o volante de contenção do Al Hilal, o jogador que segura para o Al Hilal ir para o jogo. E com praticamente 4-3-3. E ele é o primeiro volante, o cara que fica atrás, tentando dar cobertura aos laterais, aos zagueiros que são relativamente lentos, sai pouco. Então eles jogam com o Cuéllar, normalmente com o Cano, que foi expulso no lado direito, e com o Salem Aldalsari, que fez dois gols na Copa do Mundo pelo lado esquerdo. E os três atacantes na frente. Foi assim contra o Idá. Marega, Igalô e Michael. E o Cuéllar tem que ficar plantado, senão, cara, quem que marca no time? Aquele trabalho sujo que a gente mencionou aqui com relação ao João Gomes, durante um bom tempo foi o Cuéllar que fez no Flamengo. E agora ele faz no Al Hilal. Mas sem a capacidade de sair para o jogo. Falando português, claro, o João Gomes é muito mais jogador que o Cuéllar. O Cuéllar é mais daquele tipo de volante que... É um bom volante. Rouba a bola e entrega para quem sabe. É um bom volante. O João Gomes E o João Gomes ele tem um pouco mais de visão de jogo. Mas o João Gomes é outro patamar, é outra coisa. É melhor que o Cuéllar. É um bom jogador o Cuéllar. O João Gomes é muito bom. Curioso, né? Porque na época da saída do Cuéllar houve uma crise, né? Havia debates intensos entre os torcedores do Flamengo. Ainda tem algumas... Cobrança. Como é que tá deixando esse jogador ir embora? Ainda tem gente que tem saudade do Cuéllar. Eu, depois de ter... Se eu sou torcedor do Flamengo, vejo que o João Gomes jogou, eu teria saudade já do João Gomes, não do Cuéllar.